Paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 32. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face, a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas, e servos e servas. E enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem e encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo com ele estava, e as ovelhas e as vacas, e os camelos, em 2 bandos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e ferir o outro bando, escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: Certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e deu à mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: De quem és, e para onde vais, e de quem são esses diante da tua face? Então dirás: São do teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: Conforme a esta mesma palavra, falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia eu: O aplacarei com o presente, que vai diante de mim. E depois virei a sua face, porventura aceitará a minha face? Assim passou o presente diante da sua face. Eles, porém, passou aquela noite no arraial. Então nós vimos aqui que Jacó, a partir do momento que ele se despediu de Labão e começou sua jornada, os anjos do Senhor apareceu para ele, e ele batizou aquele lugar com o nome em homenagem aos anjos, né, que ele viu. E nós vimos aqui que Deus era com Jacó. Só que Jacó temia seu irmão Esaú, porque ele saiu de casa. é, Lembra nos vídeos passados que ele saiu fugido? Porque seus pais falaram para ele: ó, vai casar lá na terra de Labão, lá de Naor. Busca uma esposa para você lá. Aproveita, vai lá agora, porque o seu irmão tá planejando te matar. Ele tá só esperando o seu pai Isaac morrer para ele te matar. E ele foi fugido para lá com medo do seu irmão. E agora ele tinha um momento de confrontar o seu medo, né? Chega momentos nas nossas vidas que nós temos que enfrentar nossos medos. Jacó saiu fugido de lá porque ele enganou seu irmão. Ele fez uma coisa ruim. Ele não precisava ter feito aquilo para ser abençoado por Deus. A bênção já era dele. Mas essa foi uma estratégia da mãe dele, né? Porque ela viu essa oportunidade e colocou os pelos em Jacó para ele se passar por Esaú e pegar a bênção de Isaac, né? Aí ele foi para lá, Deus abençoou ele em tudo. Só que a consequência do pecado
é a morte. Só que Deus, ele também, ele corrige a gente em vida. Se você morrer no pecado, o teu salário vai ser a morte. Só que durante a vida, Deus ele coloca a gente em várias situações para a gente reconhecer que a gente errou e para a gente melhorar. No caso de Jacó foi assim. E é assim com todos nós. Por ele ter enganado o seu irmão, Deus colocou Labão na vida dele, que é uma pessoa mentirosa e enganou ele várias vezes, mudou o salário dele 10 vezes. E nesse processo que ele passou com Labão, ele Deus, Deus corrigiu ele. Deus tratou com Jacó. E Jacó saiu fortalecido dali. Jacó saiu aperfeiçoado. Ele era um homem bom. Ele já era melhor que Esaú. Por isso que Deus abençoou ele. Ele dava valor para as coisas de Deus. Ele sempre fez oferta. Ele fez voto de pagar dízimos. Ele era um homem de Deus. Ele era um homem espiritual. Só que ele cometeu esse erro. Como todos nós somos falhos, né? Todo mundo pode cometer erros. Só que quando a gente comete erros, Deus, por amor, ele nos corrige. E ele tratou com Jacó dessa forma. Ele corrigiu ele, colocando uma pessoa mentirosa na vida dele e enganando ele 10 vezes. Para ele ver quanto mentir é ruim. Então Deus já corrigiu essa parte dele lá com Labão. Ele já veio fortalecido, veio melhorado. Agora ele sabe que mentira não é bom. Ele sofreu na pele isso. E ele veio abençoado lá de Labão. Deus preparou gado para ele, 2 esposas, muitos filhos. Só que agora ele tinha que enfrentar o medo dele, o passado dele. Quando a gente aceita Jesus Cristo, nós temos uma mudança de vida. Nós nascemos de novo. Nós morremos para o pecado, para o velho homem, para o seu passado. O seu passado é esquecido, é apagado. E você agora tem um presente para você colocar em prática as coisas que Deus te ensina, para você ter um futuro abençoado. Agora ele tinha que enfrentar esse passado dele. Muitas vezes nós fazemos coisas que nós não nos orgulhamos. E quando a gente se converte, o nosso passado, Deus esquece. Só que as pessoas que nós prejudicamos, as pessoas que nós fizemos mal, os pecados que nós cometemos, fica na lembrança das pessoas que foram magoadas por nós. E nós temos que enfrentar esse passado nosso. E nós temos que mostrar que agora nós somos diferentes. Que teve uma transformação na nossa vida. Jacó ele veio transformado. Ele não é mais aquele homem enganador, mentiroso. Ele é um homem que foi enganado várias vezes e aprendeu com seu erro. E voltou fortalecido, abençoado por Deus. E é esse homem que tinha que enfrentar o passado dele, Esaú. Então ele criou a estratégia de mandar dividir a caravana, né? Mandou alguns servos com presentes primeiro, para ir acalmando o seu irmão Esaú. E dividiu a família dele também, né? Para caso Esaú perseguisse ele, a família dele escapasse. Então ele teve um planejamento, foi a estratégia que ele tomou. Só que mal ele sabia que Deus já estava trabalhando a favor dele. Então ele fez uma oração bonita aqui, vocês viram na leitura, né? O Senhor prometeu para mim que eu ia ser pai de nações que não poderia nem contar, seriam como a areia do mar. Então ele confia nas promessas do Senhor e usa as promessas dele na sua oração. Então se você... Aqui é uma oração bonita. Fica um outro exemplo de oração para nós, né? Aquilo que Deus te prometeu, você pode usar como argumento na hora da tua oração. Não que precise disso, mas isso te ajuda. Isso aumenta a sua confiança. E a fé é confiança. Então, se você precisa ter mais confiança na sua oração, lembra das promessas que Deus te fez quando você foi na igreja, que você ouviu a palavra de Deus, ou quando você leu a palavra dele. Senhor, mas está escrito aqui que o Senhor vai me abençoar, que eu terei uma vida abençoada, que o Senhor vai me dar vitória, que o Senhor vai me dar saúde. Tá tudo escrito aqui na tua palavra, o Senhor prometeu aqui, está escrito aqui, Senhor. Ou o Senhor me falou pela tua palavra na igreja. Isso vai aumentar a sua confiança na oração. Então pode usar.
Porque Deus não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele vai te dar. O tempo certo ele vai te dar. Então, ele fez essa oração para acalmar o seu coração. Não que Deus precisasse ser lembrado das suas promessas. Não, Deus não precisa ser lembrado das suas promessas. Mas essa oração ele fez dessa forma para acalmar o seu coração. Ele trouxe na oração as promessas de Deus para que ele pudesse confiar nessas promessas e para ele ter certeza que Deus ia abençoar ele. Então ele criou essa estratégia, mas ele tinha confiança na sua oração, ele tinha fé que ia dar tudo certo. Então ele foi mandando seus servos levarem presentes para Esaú, e Esaú foi no caminho encontrando com eles até chegar a Jacó. E nós vamos ver no próximo vídeo o que aconteceu, né? Porque o nosso Deus ele não fica parado olhando a situação. Antes de Jacó orar, Deus já tinha feito muitas coisas. E é assim na nossa vida, antes da gente pedir, Deus já sabe o que é a tua necessidade. Deus se agrada que a gente ora, porque a gente, quando sai da nossa boca a nossa oração, a gente está demonstrando a nossa fé. E lá em cima tem um adversário que fica acusando a gente diante de Deus. Aí Deus olha para o adversário e fala: olha lá, meu servo, ele confia em mim. Olha lá, ele está passando por uma dificuldade, por um problema, mas ele está orando, confiando em mim. Então orem, Deus se agrada da sua oração. A oração é importante para nós, porque é a forma da gente demonstrar nossa fé e de ser atendidos por Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não orar, não tiver fé nele, ele não tem como fazer nada por você. Porque sempre quando Jesus curava alguém, ele falava: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Deus só pode agir na nossa vida se a gente demonstrar nossa fé. Se a gente tomar uma atitude, tanto de você orar, ou de você ser obediente à palavra dele. Se você tiver atitude diante de Deus, Deus vai ter atitude na tua vida. Porque Deus ele ama o livre-arbítrio. Deus respeita as suas decisões. Ele só vai tomar atitude na sua vida se você quiser. Agora, se você não buscar a Ele, se você não acredita nele, ele não tem como operar na sua vida, porque ele respeita a sua opinião de não acreditar nele, de não desejar as bênçãos dele. Mas se você crê em Deus, e se você deseja as bênçãos de Deus, ele está disposto a te ouvir e te atender. Tenha fé e confie, que como Deus foi com Jacó, Deus será com você também. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus seja louvado.